Boa noite! Chegando aqui de surpresa hoje no Instagram para gravar esse vídeo. Eu já ia gravar ele de tarde, mas eu falei, olha, vou fazer uma live para a gente poder conversar, né? Trocar alguma ideia, se tiver gente por aí, vamos bater no papo. Boa noite, sejam todos bem-vindos. É live surpresa, live rápida. Hoje eu saí para resolver algumas coisas pessoais, tirei a tarde para isso, não trabalhei, não atendi ninguém. E fui passando por lugares, por ambientes onde era muito comum eu passar quando eu ainda estava me relacionando com pessoas narcopatas. Alguns períodos da minha vida eu tive mais de uma presença de narcopata. Boa noite, pastora Cláudia, Bárbara, Gorete, Fernando, obrigado da presença. Hoje é surpresa aqui no Instagram, faz tempo que eu não gravo nada por aqui. Então, teve várias épocas da minha vida que eu tive mais de um, né, narcopatas. Olha que loucura, né? Mas um excelente aprendizado. Enfim, e hoje eu passei por alguns desses lugares e eu já falei, antes de eu sair, eu já falei, isso aí vai dar gatilho, né, emocional, quando você passa, muitas vezes dispara, porque assim, é muito tempo que eu não passo por esses lugares. Eu falei, vai explodir gatilho emocional, já sei como é que é, né? Quem é sobrevivente sabe, bem aquelas sensações de novo. E, enfim, acabei passando e, claro, vieram as lembranças, algumas sensações, mas foi tudo muito leve. Tudo com muito pouca intensidade, né? Perto do que eu imaginei que seria. Até porque eu cada vez mais sinto interesse menor de falar sobre essas pessoas, de relembrar tudo o que aconteceu. Até para eu fazer as postagens, eu já não tenho tanta inspiração de ficar falando sobre narcopatas, isso, aquilo. Quem acompanha a minha página deve estar notando que eu estou, às vezes, buscando material que eu já coloquei no iniciozinho do trabalho. Eu tenho cada vez mais, sim, vontade de falar sobre como é que um sobrevivente faz para chegar nesse ponto, né? De olhar para trás para os relacionamentos tóxicos que teve e ver que passou. Claro, não vai desaparecer, as memórias não vão desaparecer, essas coisas ruins todas que aconteceram não vão deixar de estar presente dentro de nós, mas não vai doer mais, né? Você vai olhar, vai falar, tá, sei quem são, sei o que aconteceu, mas tem tanta coisa boa acontecendo no mundo agora, eu não tô assim sentindo vontade. Pois é, estou nesse momento. E aí tava lá eu passando nesses lugares, vindo todas essas memórias, e uma coisa que me chamou muita atenção é que como veio tudo muito mais leve, eu fiquei lembrando de antes, quando eu passava nesses lugares, aí eu retornava para casa, voltava para os locais onde eu convivia com essas pessoas narcopatas, o quanto que eu ficava pensando, preocupada, estressada, assim, poxa, eu vou chegar em casa, eu vou chegar naquele lugar e vai ter aquela pessoa, e será que vai acontecer isso, será que vai acontecer aquilo, e agora, puxa, foi tão ruim, vinham todas aquelas, ao mesmo tempo que tinha que ir embora, eu falava, eu não quero nem chegar em casa, eu nem quero chegar nesse lugar, porque é tão ruim, acontecem essas coisas tão pesadas, e eu vi quanto tempo que eu gastava, tempo e energia, pensando sobre esses comportamentos, né? Sobre essas ações que essas pessoas narcopatas tinham sobre a minha vida, sobre mim, e que eu não usava esse tempo para pensar nos meus projetos, para pensar nas minhas coisas, para botar a minha vida em ordem. Não, era tanto tempo, tanta energia, que eu fui deixando muitas áreas da minha vida paradas. Porque não adianta, você vai eleger, né, qual a prioridade do seu pensamento. E quando você está passando por essas situações de desgaste, de briga, de confusão, não adianta, isso vai estar presente dentro de você. E além do que, a gente está lá em cima, né, no pico do vício do relacionamento abusivo, no vício da adrenalina, dos hormônios também que dão boas sensações, porque no jogo do morde assopra, isso oscila no relacionamento com o narcopata. E eu fiquei pensando nisso, eu falei, eu quero dividir isso com as pessoas que me seguem para alertar, para chamar a atenção do quanto é importante realmente se afastar
Se você hoje não consegue se afastar, se você ainda está dentro de um relacionamento, se planeja para sair, porque o tempo passa muito rápido. E quando você vê, passam meses, passam anos e você vai simplesmente vivendo nessa roda dos ratos com os narcopatas, com os narcisistas, e você não implementa a sua vida, seus planos, seus projetos, você vai se perdendo. Quem tem dependência emocional naturalmente já abre mão de si para o outro. E imagina você ser dia a dia controlado e estimulado para ficar cada vez mais dependente. E hoje eu vejo, né? Eu estava lá passando e eu estava com um monte de coisa na minha cabeça, de projetos aqui do trabalho, né? Como eu falei, poxa, eu estou querendo falar muito mais sobre técnicas de libertação para as pessoas que me seguem, falar sobre quanto que é importante conseguir lidar melhor com a dependência emocional, cuidar de si. E quem tem dependência emocional, gente, é fundamental a gente ter a nossa autoestima muito mais forte, porque o dependente emocional, ele vai naturalmente também tender a buscar alguém para tomar conta da sua vida. O dependente emocional acha que não dá conta da sua vida, das suas coisas, então ele busca alguém. Então, quanto é importante, aí eu vinha com todos esses projetos na minha cabeça, estava com 1000 ideias falando sobre isso, eu falei, puxa, eu vou fazer alguma live, vou falar dos traços corporais que tem, e aí eu me vi naquele lugar, né, de novo, e fiquei lembrando como é que era a Luciana de alguns anos atrás, que eu vivia tão desesperada, né, com aqueles climas de briga, sem entender nada, eu não entendia nada, eu não conhecia ainda o que eram os transtornos, nem tinha uma noção tão aprofundada do quanto que eu tinha de dependência emocional. E aí, cara, eu falei, putz, que bom que hoje eu não, sabe, eu fiquei feliz comigo, com as coisas, falei, que bom que eu não tô mais naquele lugar, até naquele lugar emocional. E isso, gente, a gente conquista através de uma jornada de mudança. Não é de um dia para o outro. Quem está num relacionamento abusivo e sai, eu não vou iludir ninguém. Não é de um dia para o outro que você vai conseguir estar bem, estar feliz, parar de pensar, não. Os primeiros meses são muito desafiadores, são muito complicados, porque você vai ficar ainda lidando com o vício que está instalado dentro de você. Os relacionamentos abusivos, eles causam sim esses vícios dentro de nós. Por quê? O que acontece? A gente fica viciado na nossa adrenalina, e também nas substâncias prazerosas, né? Como eu falei, no jogo do morde-a-sopra, o narcopata vem, trata mal, só que chega um momento que ele não pode perder a fonte de suprimento, ele vem e dá uma maciada, né? Traz de novo aquele clima da lua de mel, do bombardeio de amor, e aquele momento é altamente prazeroso ali para o sobrevivente, e é tão bom que entra ali a oxitocina, entra a serotonina e o nosso cérebro quer mais disso, não adianta. O nosso cérebro não nos ajuda a sair do relacionamento abusivo. É um vício, né? Então funciona do mesmo jeito de quem tem vício em álcool, de quem tem vício em droga. O cérebro não vai ajudar porque ele está seguindo o caminho exatamente dessa busca de satisfação. Então, o quanto é importante sair, né? Ou se você ainda não pode sair, se planeja, mas não fique, porque o tempo, como eu falei, passa muito rápido. Quando você vê, foram anos da sua vida praticamente jogados no lixo, porque o que você vai levar de um relacionamento abusivo com uma pessoa narcopata, narcisista, é simplesmente experiência de como esse povo funciona para depois não querer nunca mais se aproximar. Você vai perder a sua ingenuidade acerca de quem é o ser humano, porque a gente, né, para de pensar que todo mundo é bonzinho, todo mundo ama. Não é nada disso. Tem gente que não consegue ter emoções positivas. É uma limitação do transtorno de personalidade. E aí o que você vai levar? É só isso, mais nada. Eu não conheço sobreviventes que tenham saído com nada a mais. Todo mundo sai lesado de um relacionamento com uma pessoa narcopata. Você sai lesada financeiramente, emocionalmente, a sua saúde fica pior, o seu círculo social fica mais fraco, você fica sozinho,
As suas oportunidades de trabalho já não serão as mesmas, as suas oportunidades de estudo também não. Então, gente, é importantíssimo, sai, não tem jeito, não é nenhum exagero quando a gente diz que contato zero é o único jeito. Recebi já clientes que perguntavam assim, mas olha, não tem um jeito de eu continuar? Não tem. Quer dizer, tem, né? Você pode ficar, mas saiba que você vai ser destruído. Saiba que você vai perder o seu bem mais precioso, que é a sua vida, que é o seu tempo. E quem tem filhos, imagina ao longo do tempo, né, esses filhos convivendo com um pai, com uma mãe narcopata, as marcas que vão ficar, o quanto essas crianças vão tender a reproduzir o mesmo tipo de relacionamento que estão vivendo, né, vendo os pais viverem ali. Então, hoje eu vi assim, a vida volta ao normal depois que a gente sai do relacionamento. A gente consegue voltar a ser quem era, voltar a ter interesses, confiança, ousadia, vontade de fazer coisa nova. Muito bom, eu venho cada vez mais percebendo isso. E também vai diminuindo a minha vontade de falar sobre esse povo, né? Porque, assim, eles estão lá, aconteceu. Mas quando você vai assumindo, né, a sua vida, tocando em frente, que você vai conseguindo lidar melhor com a dependência emocional, aprende que ela existe, aprende que ela não vai sumir, mas você fala, não tem jeito, sou eu que tenho que dar conta do recado aqui da minha vida, né? Vou ter que pegar, confiar em mim, me ajudar, fazer terapia, buscar ajuda espiritual, buscar ajuda energética e vamos, né? Vamos em frente. Então é possível. Eu me lembro de dias quando eu estava ainda, né, no início de processo de recuperação, cara, era desesperador. Porque fica aquela sensação do inferno do narcopata dentro de nós, né? A gente sai do inferno do relacionamento a dois, mas o inferno que eles vivem está implantado dentro de nós também. Porque eles são autoridades emocionais para nós. Isso significa que quem é autoridade emocional cala diretamente dentro do nosso subconsciente, isso vira uma sugestão mental, o subconsciente começa a seguir essa mesma programação. E além do que, você convive com alguém que é negativo o tempo todo. Então são palavras, são reações, são expressões faciais. Então a nossa tendência vai estar sempre como? Pisando em ovos, nós vamos estar alertas. E a gente vai, não adianta, sendo influenciado. Então, o período inicial, você está ali, vivendo ainda o inferno que esses narcisistas, esses narcopatas, carregam dentro de si. Porque eles têm vazio, eles têm raiva, ansiedade, ódio. É isso que eles conseguem sentir. Não existe condição deles terem emoções positivas. Isso é fato. Então, o que sobra para sentir? Toda essa coisa ruim. E eles querem tirar de nós o que é bom. Então, é possível. Agora você precisa, sim, se programar para sair. Agora, sair de um relacionamento abusivo com narcopata tem que ser planejado, porque você vai estar causando uma das maiores dores para essas pessoas, para esses transtornados. Quer dizer para eles e para elas, né? Porque não são só homens, não tem gênero. Eu não quero mais você, eu estou indo assumir minha vida. Isso desperta a tal da fúria narcísica. E aí, minha gente, se viver ao lado de um narcopata é um inferno, uma separação em que o sobrevivente toma a decisão de sair, aí sim é um filme de terror absurdo, né? Serão cenas e situações horrorosas. Então você precisa planejar. Planeje sua vida financeira, planeje para onde você vai, se você tem rede de apoio, com quem você pode contar e vá já se fortalecendo interiormente para você ter a coragem de na hora ir. Digo para vocês, vale a pena, porque depois de algum tempo, nessa jornada, você volta a ser quem você era. O quanto é que a gente escuta, e eu também passei por isso, aquela descrição, eu não consigo mais sorrir, eu não sou alegre mais como antes, eu não consigo mais ter um entusiasmo, eu não tenho mais coragem, eu não tenho mais ousadia. Tudo isso volta, gente. Agora, precisa começar e precisa investir em você.
quanto tempo que eu passei com essas pessoas em que eu deixei de fazer coisas para minha vida e que agora eu retomei. Hoje eu vi o quanto é bom e o quanto é possível. Então eu quis sim dividir com vocês isso, porque calou tão forte em mim. Eu falei, caramba, como é diferente. Quanta coisa tem esperando por mim aqui fora e quanta gente. Porque tem muita gente legal. Tem muita gente empática, porque nós que somos empáticos, a gente tem que buscar conviver com pessoas empáticas também, porque nós somos a maioria, né, os empáticos. Hoje já se fala que podem ser 25% da população de narcisistas, psicopatas, 75% são empáticos, então vamos buscar conviver com essas pessoas. Só que para buscar conviver com elas, a gente tem que cuidar de nós lá por dentro, cuidar das nossas emoções, porque a gente aprendeu a ter o interesse por essas pessoas abusivas, aonde? Lá no nosso lar de infância, não tem jeito. Vamos dar uma olhada aqui nos comentários, o que o pessoal está falando. Vamos dar uma olhada, porque entraram outros aqui. A Bárbara falando que a prima está passando. Sua prima está passando, ela está saindo do relacionamento, ela está se recuperando. Como é que ela está passando? PH Fotos falando, 1 ano de contato zero e vai ser eterno. Parabéns, PH Fotos. É isso. O contato zero é zero mesmo e é para sempre. Por quê? Queira sim, queira não, é a mesma coisa, gente. Imagina alguém que já teve vício em álcool, né? Essa pessoa que superou o vício, que conseguiu se ver livre, ela tem consciência de que ela não vai poder dar o primeiro gole. Ela tem consciência de que ela vai precisar trocar de ambientes de convivência, ela vai precisar trocar de companhias de convivência, porque ela tem o vício. A gente tem que ter essa humildade. Então o contato zero, ele é exatamente para nos preservar. E essas pessoas narcopatas não desistem de nós, dos sobreviventes. Elas voltam porque é vampiro que é sangue, vampiro que é alimento. Que eles nos veem como objetos ou serviçais e também como fonte de suprimento. Então, dependendo deles, eles voltam. Nunca amaram, nunca amarão, simplesmente estão interessados em ter suprimento energético, emocional, financeiro, muitas vezes, dominação, prazer. Então eles voltam. Cabe a nós, que somos empáticos, saber que não vale nada, não tem absolutamente nada de bom nessa convivência. A única coisa que a gente carrega de bom quando sai é a experiência para nunca mais cair nessa roubada, nunca mais entrar nesse inferno, né? Então é isso aí, é eterno. Aquela história clássica, gente, que eu sempre falo daquela cantora, da Vanessa Camargo. Ela namorou o Dado Dolabella, que é um abusador conhecido, ele já foi, inclusive, já tiveram denúncias na polícia, que ele agrediu as companheiras, enfim. E aí ela namorou com ele, se eu não me engano foi 2002, saiu com ansiedade, saiu com depressão, conseguiu se recuperar, se casou, teve filhos. E aí o que aconteceu? Depois de 22 anos, ela reencontra o Dado e retoma o relacionamento com ele. Contato zero por 22 anos. 22 anos depois, ela volta. Por isso é que tem que ser eterno. Tá? A gente nunca deve menosprezar essas pessoas. Nunca menospreze esse povo narcopata, porque eles não têm escrúpulos, limites, eles não têm remorso, eles não têm arrependimento. Eles simplesmente querem suprimento, querem ser atendidos nas suas necessidades. Por isso, o contato zero é eterno. A Cleia falando, verdade, o tempo passa muito rápido. Passa sim, Cleia. E quando o tempo passa, muitas vezes passa o momento ideal de você ter algumas conquistas na sua vida, né? Não vai voltar. Jamais vai ser impossível, mas aquele momento seria ótimo você estar pronta para ter conseguido realizar algumas coisas. Filhos crescem, passa muito rápido. Quando você vê, tudo aquilo que você viveu junto com um companheiro, com uma companheira narcopata, já está marcado dentro dessas crianças, né? E aí depois que cresce, muito trabalho terapêutico. Claro, não é somente os pais fazem o que é possível. Cada um de nós vai passar por frustrações, problemas e vai ter que lidar com essas dores. Não adianta, né? Pai e mãe pode ser o melhor que quiser. Sempre vai dar algum problema e a gente vai ter que superar isso depois.
mas a gente pode sim aproveitar esse tempo para nós, para não perder, para não se perder com uma pessoa que absolutamente não vai nos dar nada de bom. A Cleia falando, 12 anos perdidos ao lado de um narcisista. Pois é, Cleia, agora que você entendeu, recupere-se e comece a retomar sua vida. Faça coisas que você gosta, aproveite, que agora você vai poder ter de novo confiança, alegria e com uma vantagem, né? Você não tem mais ingenuidade de olhar para as pessoas e falar todo mundo é bonzinho, todo mundo ama, todo mundo tem jeito. Não, tem gente que não quer mudar, que não deseja mudar, que não consegue sentir emoções positivas. Então agora é hora de você retomar. A Bárbara dizendo, descobri depois de anos que o marido é um narcisista e ele ameaçou, da prima dela, ele ameaçou matá-la se ela sair do relacionamento, tá vendo? A Bárbara contando da prima, né, que ela falou acima, que ela descobre que o marido é um narcisista e ele ameaça de matá-la se ela sair do relacionamento e levar o filho. A lei, né, gente? Vamos à delegacia, vamos pedir toda a ajuda necessária, buscar ajuda de advogado, que for. Por isso é que a saída tem que ser planejada e tem que ser, em silêncio. Não vá falar para essa pessoa, agora eu já descobri que você é narcisista, eu vou sair. Não. Adote a pedra cinza. Pedra cinza é não entregar atenção recheada de emoção e vá dando passo a passo para sua saída, vá se fortalecendo, vá vendo para cá. É um momento estratégico em que o sobrevivente tem que se preservar. Porque se você fala, eu vou te descartar, eu não quero mais, você vai lidar. Pode ser que na hora o narcopata fala, tá, mas ele vai entrar depois para destruir você, porque é a maior dor que você causa a eles. Você não está lidando com o ego de uma pessoa adulta, você está lidando com o ego que equivale a de uma criancinha mimada, birrenta e vingativa de 3, 4 aninhos. É esse que é o ego do narcopata. Ele não é uma pessoa madura, não, de jeito nenhum. Então você imagina uma criancinha birrenta, vingativa, que se vê ali no maior momento de dor. Vai querer te destruir. A Ana falando, a Ana Seleguin, consegui sair. Parabéns, Ana, agora é a reconstrução. É um dia depois do outro. Tem dia que a gente está bem, tem dia que não está tão bem. Invista em você. Por que é importante fazer o trabalho interior? Porque a gente tem dentro de nós estabelecido o padrão que torna essas pessoas abusivas interessantes para nós. Não vamos nos iludir. Agora que eu saí, nunca mais eu vou me envolver. Não é assim. Essas pessoas, nós temos marcas emocionais no nosso subconsciente que vêm lá da nossa família de origem. E a gente tem que, como é que eu vou dizer, estabelecer um novo modelo de relacionamento com essa família de origem. A gente tem que olhar para os pais e falar, eu aceito, entendo quem vocês são. Isso tem que ser em emoção para dar resultado. Da boca para fora não adianta. Em razão, sinto muito, mas não resolve. Por isso que entra o processo terapêutico. Todos os processos terapêuticos são excelentes. Eu sou fã da hipnose, porque você vai dar um tiro de bazuca ali, onde está o problema, que é a emoção dentro do subconsciente. Mas quaisquer que sejam os caminhos terapêuticos, todos eles vão levar você a isso. Por isso é que tem que fazer. Quem sai de relacionamento abusivo, gente, sai com muita destruição. Autoconhecimento. Quem sou eu? Como é que eu funciono? Preciso ter humildade para olhar para mim e falar, eu tenho muita dependência emocional. Eu preciso cuidar disso, eu preciso me apoiar, eu preciso me ajudar. Porque aí você começa a ser dono da sua vida. Dói, né? Quando a gente vê, a gente acha que, né? Tem uma imagem, eu sou maravilhoso, sou maravilhosa. Não, nós temos muita dependência emocional. A gente tem que olhar para isso com olhos de verdade. E começar a ver que a gente tem que também, além muitas vezes de uma pessoa num relacionamento abusivo, começar a colocar limite em outras. Como é comum a gente ouvir um sobrevivente que sai de um relacionamento afetivo com alguém que é narcisista e dentro da sua família de origem cai de novo para uma outra rede de manipulação, de dependência emocional. Então não adianta sair de um e cair para o outro. Você tem que nesse momento ir para você. E muitas vezes não, né? Esse é um caminho solitário.
Porque não vai esperar que as pessoas vão te ajudar. Que bom se você tiver quem consiga fazer isso por você. Que elas vão te ajudar, te compreender. Não, ninguém nem dá conta de si no mundo. As pessoas não têm nem condição de estarem dando suporte porque elas não dão conta de si. Vocês que estão aqui, quantas pessoas você conhece que realmente estão cuidando das suas dores, realmente estão buscando se entender, construir sua vida? Pouquíssimas. Terapia, eu falo assim, vai ser obrigatório para cada um de nós. Porque quando a nossa obrigação como adultos é cuidar de nós, é fazer a nossa vida ficar boa, é fazer as coisas da nossa vida darem certo. Porque quando a gente não faz isso, a gente vai jogar responsabilidade para alguém. A gente vai jogar responsabilidade para os filhos, a gente vai jogar responsabilidade para os pais, a gente vai jogar responsabilidade para o companheiro. E assim, o único papel realmente que a gente tem nessa vida é cuidar de nós. Fazer as coisas da nossa vida darem certo. Então a gente precisa cuidar de nós por dentro, porque não adianta sair e não resolver. Porque senão você cai de novo no mesmo emaranhado. Tão comum a gente ver a repetência de relacionamentos com pessoas narcisistas, narcopatas. Vamos dar uma olhadinha aqui. O PH falando assim, a dor é inevitável, o sofrimento é opcional. Mais ou menos PH foto, no caso aqui que a gente está falando de um relacionamento abusivo. Como é que vai ser o opcional o sofrimento ali? Não dá, é complicado. Você pode depois ter entendimento, né? A dor sim vai ser inevitável. Agora talvez em outras situações, mas dentro de um relacionamento abusivo, não tem como, gente. O dia inteiro você está lidando, o dia inteiro não, mas assim, quase que o tempo todo lidando com alguém que te maltrata, te diminui, te trai, mente, vive num mundo invertido de valores, né? Mas a frase é boa, Carlos Drummond de Andrade é ótimo, né? Mas num relacionamento abusivo eu acho que não é bem assim, não. Vamos ver, a Bárbara, me tornei acompanhante, hoje não acredito mais em ninguém. Sofri muito e hoje estou depressiva. Pois é, Bárbara, por que explodem esses sintomas emocionais em nós de depressão, ansiedade, insônia? Quantos são? Porque depois que a gente passa por relacionamentos abusivos, porque dentro deles, como eu falei, a gente está imersa em emoções negativas o tempo todo. A gente sente medo, a gente sente tristeza, a gente tem uma pessoa queixosa, reclamona, infeliz do nosso lado. Então, tudo isso, e como essa pessoa, nós que somos empáticos e desconhecemos que essas pessoas são transtornadas, nós temos sentimentos por ela, nós temos amor por essas pessoas. Então, para nós, para o subconsciente, que é essa parte da nossa mente que nos leva a tomar decisões, essas pessoas são autoridades. Quem é autoridade emocional na nossa vida? Tudo que essa pessoa diz cala dentro de nós, não tem barreira nenhuma. Quando nós somos crianças, nossos pais, professores, tudo que eles dizem, grave e fica lá. E aí o subconsciente fechou, ele não sabe que isso é ruim. Então o que acontece? Chega uma hora que é tanta emoção ruim, repetida com intensidade, que o subconsciente entende que você gosta disso. O que ele faz? Ele explode um sintoma emocional do lado de fora. Cada vez que você tem sua crise de depressão, você está sentindo aquilo que você ensinou para ele. Por isso é que, volto a dizer, tem que sair. Eu sei que não é fácil, não estou dizendo que é fácil. É muito complicado, é muito desafiador. Mas a gente tem que entender que essa é a prioridade. A prioridade não é ficar aguentando. A prioridade é sair. Obrigada, Vivi. A Ana falando, ajuda espiritual, sem dúvida. Eu sou membro da Igreja Messiânica. A Igreja Messiânica é aquela que tem a ministração do Jorei. O quanto que o Jorei foi fundamental na minha recuperação. Não estou dizendo que esse é o único caminho, não, tá, gente? Cada um de nós vai encontrar onde é que está a sua praia, a sua identidade. Porque eu saí energeticamente destruída desse relacionamento, né? Porque é um vampiro energético, uma vampira energética que nós temos junto de nós. E aí o Jorei é que foi me dando de novo esse centro. Quantas vezes eu chegava desesperado, eu chegava muito triste e saía bem. Não foi a única coisa, porque é um trabalho multitarefa. Você tem que cuidar da parte interior, você tem que cuidar da parte espiritual, você tem que cuidar da parte energética, você tem que cuidar da sua vida. É assim, é uma reconstrução. Imagina uma cidade que foi bombardeada durante a guerra.
Como é que é a reconstrução? Vai ter que refazer as ruas, os prédios, vai replantar as plantas, vai colocar as plantas. É um trabalho multitarefas. Então, a ajuda espiritual é sim, a meu ver, fundamental. Eu não abro mão mais disso. Muito tempo eu nem comentava sobre isso no meu trabalho e hoje eu quero liberdade para poder falar sobre isso também. Porque quem é sobrevivente sabe, né? Quantos vídeos que eu tenho que eu falo sobre essa questão do mundo espiritual dos narcisistas? É um mundo pesado, gente. Uma pessoa reclamona, infeliz, com tudo isso de ruim, não adianta, não vai ter um mundo espiritual positivo ao lado dele e que convive conosco. A gente vai também ser influenciado por isso. A Tiller falando, é bom sair na hora do descarte. Sim, mas assim, se a pessoa te descartou, realmente assim, um narcisista quando descarta, a menos que seja o mini descarte, porque durante a relação tem muitos momentos que são os mini descartes. O narcopata vai lá, ameaça, pá, vamos separar, e chega na hora, volta para trás, que aí ele vai aprofundando a dominação, né? Ele vai aprofundando o medo, a insegurança, a dependência. Agora, se ele chegou a hora de descartar, ele vai te descartar. Então, se ele te descartou, é livramento, gente. Quem foi descartada por narcopata, agradeça aos céus, é um livramento, você se viu livre daquilo. Na hora dói, na hora é desesperador, você não sabe o que está acontecendo, você está no meio do vício, mas é o caminho da liberdade. Chegou ali a vida para te salvar, para te tirar daquele buraco, tá? A Ana falando, fui me fortalecendo emocionalmente. Pois é, Ana, é o caminho, a gente tem que ir cuidando de nós, porque não é um negócio fácil. Você precisa de ajuda para isso, você precisa estar forte, você precisa se conhecer. A Bárbara, o marido da minha prima ameaçou se ela separar levar o filho. Pois é, Bárbara, sua prima tem que usar a lei para se proteger, né? Hoje tem leis já que garantem a segurança e tem que usar, né? Para poder garantir, tem uma criança ainda em jogo, né? Hoje existem ONGs, inclusive, também que são especializadas em fornecer ajuda, orientação para mulheres que passam. Busca tudo isso, gente. A Tília falando, temos que ter estratégias na hora do descarte. Sim, é o livramento, libertação, exatamente, meninas. A Te Liberta mulher tá falando, eu desejo que ele morra todos os dias, porque a obsessão do demônio parece que não acaba. Pois é, Te Liberta. Quando você está desejando que ele morra todos os dias, você está ainda bastante ligada com ele, com as dores. Não estou te condenando em absoluto, mas é um momento que você daqui a pouquinho passa. Por quê? Enquanto a gente mantém essa raiva, a gente mantém vontade de se vingar, nós estamos ligados, né, emocionalmente, energeticamente com essas pessoas. Não adianta. Então, é isso que eles querem, né? Tudo que o narcopata mais deseja é que você fique sempre lembrando dele e que você não esteja feliz, que você não, por exemplo, como eu falei, eu olho agora, eu nem lembro, não tenho vontade de falar, não tenho mais interesse, pra mim passou, né? Acabou, foi uma experiência, beleza, tá lá, não dói mais. Isso eles detestam. Então, assim, eu desejo que ele morra porque ainda a dor está muito grande dentro de você. Precisa cuidar. Como é que a gente cuida? A gente vai entender por que essa pessoa chegou na nossa vida. Por que ela fez o que ela fez. E aí, o que a nós cabe também, né? A nossa dependência emocional, a gente permitiu que isso tudo acontecesse. Não estou dizendo que nós somos culpados, não, mas a gente tem que pegar e segurar a nossa responsabilidade para falar, eu tenho como trabalhar isso, tá? É o que ele mais deseja, né? Essa pessoa narcopata que você tem raiva, quer que ele morra todo dia, porque ele não vai mudar, ele vai continuar sempre o mesmo. Cabe a você ir trabalhando e entendendo, aceitando o que aconteceu e falar, tudo bem, eu entendi, você veio para minha vida por causa disso, existe uma lógica e agora eu estou transformando isso dentro de mim e não vai mais ter atratividade e eu quero seguir a minha vida. Eu não gosto de usar a palavra perdão porque traz uma conotação tão pesada religiosa muitas vezes, mas assim, é olhar, porque a gente não vai conseguir mudar o passado. E quando a gente tem raiva, mágoa, tristeza, expectativa não atendida com alguém, essa pessoa manda na gente. Imagina a pessoa de quem eu tenho raiva que entra aqui na sala agora.
Pronto, acabou a minha alegria, acabou a minha espontaneidade. Então, quando você se liberta, essa pessoa passa a ser alguém, uma pessoa. E você olha para ela e fala assim, tudo bem, essa raiva, vamos resolver. E como é que é isso? Com um processo terapêutico. Não sei se eu fui clara, estou falando um pouco rápido. Se alguém não entendeu, por favor, coloca aqui. A Zilka falando, saí há 2 anos, ele ainda lembra? Zilka, isso não é problema seu se ele lembra ou não, querida. Não vá ficar pensando se ele lembra ou não. Se ele não lembrar, que bom. Mas se ele é um narcopata, ele tem você como propriedade particular. Então esse interesse, será que ele ainda lembra? O que está por trás desse interesse? Será que, ai, que bom que ele lembra ainda? Tem nada de bom, tá? A única coisa, se eles lembram, e com certeza, né, a grande maioria vai lembrar, os narcopatas não desistem nunca das suas propriedades particulares, o interesse dessa pessoa por você é continuar sugando e destruindo, sugando você emocionalmente, energeticamente, financeiramente e destruir sua vida, não tem outro objetivo, tá? Mas eles nos têm, os sobreviventes, como propriedades particulares. Ela acabou de descobrir que morou por anos com narcisista e agora quer sair, mas tem medo das ameaças. Pois é, Bárbara, sua prima tem que se planejar para sair. Agora que ela entendeu, ela tem que buscar caminhos para sair. Não é de uma hora para outra, tem que se proteger juridicamente. A Bárbara falando, vivi um relacionamento por 5 anos, foi um inferno. Ficaram muitos traumas, há 6 anos livre, mas não consigo me relacionar com mais ninguém. Por isso é que o trabalho de autoconhecimento, o trabalho terapêutico, o trabalho de reconstrução espiritual é importante para que a gente consiga se conhecer, se entender, tomar conta de si e começar a... Por que uma pessoa como um narcopata é atrativa para nós? Porque nós vivemos isso na nossa infância. Quando a gente troca esse conteúdo emocional lá dentro de nós, pessoas que equivalem a um padrão emocional melhor começam a ser interessantes para nós. E a gente tem que perdoar a nós também, a gente tem que lidar com isso melhor, porque a gente se condena. Então, eu não quero mais me relacionar com ninguém. Claro, a gente se machucou tanto dentro desse relacionamento, tem que se reconstruir. E depois volta o interesse, sim, por estar com alguém. Só que nunca mais um relacionamento em que a gente vá colocar a nossa vida nas mãos de alguém. Tem que ser alguém que vem, que você tá dono da sua vida, dona da sua vida, e essa pessoa partilha isso com você. Não mais como nós fizemos com os narcopatas. Ah, cuida da minha vida, dependência emocional. Nós fomos cegamente, nós não conhecíamos, tá? Vamos ver aqui. Depois de me desintoxicar do NP, estou vivendo o melhor de mim, me amando mais. Então, a querida Papi, não sei como é que é o nome aqui, que eu falei rápido, se eu falei certo. Estou me amando mais, me cuidando mais, mais maduro e mais feliz. Exatamente, gente, mais maduro, né? Nós vamos amadurecendo, vai caindo do galho. Estamos perdendo a ingenuidade e se cuidando mais. O caminho é esse. Por isso é que assim, eu vou falar bastante daqui para frente também sobre a questão da dependência emocional. E existem os nossos traços corporais que a gente tem que entender. Quem tem oralidade, quem tem masoquismo, quem tem o corpo que tende a ser maior, mais redondinho, mais quadradinho, cai mais, com mais facilidade dentro desses jogos dos narcopatas. Eu vou aprofundar isso também. A Ana tá falando, consegui sair, mas ainda não aprendi a não atrair essas porcarias. Você não vai aprender a não atrair. Anota-lhe. Você vai precisar reeducar o seu mundo emocional lá dentro do seu subconsciente, porque é o seu subconsciente que faz você olhar, se interessar e fazer escolhas. O subconsciente não te deixa ver alguma coisa que não seja compatível com o que você já viveu anteriormente. Não adianta. Nós só vamos para onde a gente já conhece. A gente foge do mundo e não foge de nós. Então, o que a gente precisa fazer? Cuidar do nosso passado. Cuidar lá daquela parte de memória nossa que é a criança. Tem que cuidar em emoção. Tem que ser bem conduzido isso. Porque essa criança em dor ainda está na frente das nossas decisões. Não adianta, o seu subconsciente é que manda no jogo, minha gente. Tem que aprender como é que ele funciona. Vou começar a jogar junto com ele.
Então, para não a gente não ter mais o interesse nessas pessoas, tem que mudar isso lá dentro, senão não muda. Vamos lá, a querida Papi falando, uma pergunta, quais são os primeiros passos a se tomar depois que se descobre que o relacionamento com... Eu me libertei estudando, meditando. Os primeiros passos, quando você descobre que você está se relacionando com uma pessoa narcopata, é fazer um mapeamento da sua vida. Eu estou namorando, eu estou casada, eu tenho filhos, eu tenho patrimônio em comum, eu preciso sair. Esse é o fato, né? Estudar o transtorno. É muito importante entender como é que funciona. Quem acabou de descobrir, com quem é que eu tô? Quem é essa pessoa? Como é que ela funciona? Quem é ela de verdade? Porque os narcopatas, eles têm um funcionamento padrão, né? Eles não são criativos. É previsível o comportamento deles. Então, quando você conhece como eles funcionam, você já fala, opa, já estou entendendo. Se eu der este passo aqui, o comportamento é esse, se eu der o outro é esse. Então, estuda, mapeia a própria vida. Dentro desse cenário que eu tenho, hoje a minha vida, eu tenho um trabalho, eu tenho dinheiro, eu tenho para onde ir, eu tenho rede de apoio, eu posso contar com alguém na minha família? Alguém que você vai contar é alguém que não vai fazer jogo contra esse narcopata, que não vai ser macaco voador. Então, você vai ter que fazer esse planejamento e cuidar de si interiormente. Há quanto tempo você está se relacionando? É casamento? É namoro? É pai? É mãe? É um emprego? No caso aqui você está falando de um relacionamento afetivo, né? Então, é um marido, é uma esposa? Quanto tempo você está junto? Quanto mais tempo junto, maior a destruição, gente. Em todo sentido. Saúde, destruição financeira, autoconfiança, vida profissional. Então, você tem que fazer esse mapeamento, tá? O ser das trevas nem sabe por onde... NN não sabe por onde começar. Não entendi muito bem. A Pescudeiro está falando, a minha personalidade atrai sempre pessoas narcisistas. Na minha vida já atraí 4. Não é a sua personalidade, a Pescudeiro. O que faz com que essas pessoas sejam atrativas para você é que elas vão fazer você viver e sentir tudo aquilo que você já passou lá atrás, no seu lar de infância. Não quer dizer que meus pais eram narcisistas. Não, pode ser que sim, mas podem ter sido pais instáveis emocionalmente. Essa criança pode ter entendido que não recebeu amor, que não recebeu carinho, e às vezes não recebeu, às vezes foram maus tratos. Então, não existe, quando a gente sai de um lar disfuncional, um registro dentro de nós do que seja respeito, carinho, cuidados. Isso é desconhecido para nós. E aí o que a gente conhece? Aquilo que esta pessoa narcopata vai nos dar. E o subconsciente, ele lê os outros, lê nos mínimos detalhes, tom de voz, expressão facial, tudo fica guardado. É um mega computador com tudo que nós vivemos. E aí, quando você encontra alguém, você olha para a pessoa e fala, nossa, gente, que simpática, gostei. Quando você sente isso, é compatível com o que está dentro de você. Quando você olha e fala, sei lá, acho que o santo não bate, não combina comigo, é porque não é compatível. Então, a gente vai sempre continuar no mesmo lugar, enquanto não cuida por dentro. Não adianta. Por dentro é que a mudança tem que ocorrer. E como é que acontece? Você cuidando da base da sua vida emocional, que é a infância. Não adianta. O narcisista, beleza, ele tá lá, é horrível agora. O foco somos nós por dentro, somos nós nessa base emocional, senão não tem transformação. E quando você mexe nisso, você mexe em muitas outras coisas. Você mexe em prosperidade, você mexe em sucesso. Tudo fica bem mudado, tá? Porque a prosperidade é altamente influenciada por dependência emocional, gente. É muito grande também. Então, não é que sua personalidade atrai, é porque isso está marcado lá dentro de você, tá bom? A P falando, estou precisando mudar minha personalidade para evitar essas pessoas. Mas não é, entendeu? Como não é a sua personalidade, é a gente mudar o conteúdo emocional lá do subconsciente. Então, volto a falar, todos os processos terapêuticos vão buscar ter esse objetivo. Agora, porque eu gosto da hipnose, porque é direto, né? Pufo. Vai ali já direto no foco da questão. A querida Papi falando, você tem algum grupo de apoio? Não, não tenho grupo de apoio. Pois é, eu estava pensando até nesses dias que eu estou tentando dar uma reformulada em fazer algo assim,
porque muita gente, inclusive, às vezes busca conversar. Ela fala assim, olha, agora eu não quero fazer meu processo terapêutico, eu estou ainda perdida, mas eu queria entender. Então, uma maneira da gente colocar um tipo de atendimento, um acolhimento para tirar dúvidas, ou um grupo de apoio, é uma coisa que eu estou aqui pensando, reestruturando. A Jana falando, 20 anos casada com narcisista e 9 meses separada, estou na recuperação. Pois é, Jana, como eu falo assim, a recuperação não é de um dia para o outro, tá? Você falou que, olha, eu estive casada, né, aqui há 20 anos, que são 20 anos que você passou por todo esse jogo de destruição emocional. Então, agora, você precisa de um tempo para reconstruir, porque a gente tem uma limitação do nosso cérebro, do nosso corpo, da nossa cognição, que tudo isso é o tempo que vai ajudar. Então, é ter paciência, amor consigo, buscar ajuda nesses aspectos, né? Porque é um trabalho multitarefas, vai para terapia, vá buscar ajuda espiritual, vá buscar ajuda energética também. A Jana falando, está com outro, infelizmente ainda penso nele. Pois é, Jana, porque é um processo. Não se condene, não se ache ruim, nem menos, porque isso só vai reforçar as coisas negativas que foram colocadas dentro de você. É natural, você teve dentro de um relacionamento que você foi extremamente submetida, né, a jogos de dominação, a sua dependência emocional foi muito estimulada, não só emocional, muitas vezes até mesmo a independência financeira também foi provocada. Então, isso vai acontecer, tá? Não se condene, nem se ache menos por nada disso. É o tempo que vai te ajudar. O tempo junto com o seu trabalho nessas áreas todas. A Gláucia falando, há 6 anos fui descartada cruelmente. Hoje não consigo me relacionar com ninguém. O traste fica me procurando. Pois é, falei pra vocês. Agora ele fica te procurando. Por quê, Gláucia? Vocês têm filhos em comum? Vocês precisam ter contato? Ou o contato zero não está estabelecido? Ele fica te procurando? Como é que é isso? Eu me entender um pouco melhor. Então, essa ferida a Gláucia ainda está carregando. Ela não consegue se relacionar com ninguém. E é tudo que o narcisista quer, né, gente? Você quer ver o narcisista chateado, irritado? Seja feliz, viva bem, construa sua vida, tenha sucesso. É isso que eles não querem, tá? E é isso que a gente tem que fazer. É isso que o sobrevivente está já determinado que vai conseguir fazer, porque pode, que é possível. Daniel falando, minha família materna e paterna de narcisistas com transtornos antissociais. Descobri com 17 anos, quando estive num relacionamento abusivo, e este ano conheci alguém igual a mim, com a mesma. Pois é, o Daniel está contando uma trajetória clássica, né? Pais narcisistas, e a gente se relaciona com uma pessoa narcisista depois, e é exatamente isso, é um ciclo. Aliás, né, gente, uma coisa que é importante para nós, que temos pessoas nas nossas famílias de origem com os transtornos do cluster B, né, do quadro B, qualquer um deles, é que a gente cuide da nossa ancestralidade. Existem várias maneiras, não só na parte espiritual, porque nós temos um inconsciente coletivo, um inconsciente familiar, tem um inconsciente coletivo, tem um inconsciente pessoal, existe, eu acredito, né, mais ou menos que é o campo morfogenético, que é o inconsciente familiar, em que ficam girando ali todos aqueles problemas, todas as bênçãos, a gente está no meio disso. A gente precisa sim cuidar da nossa ancestralidade, porque a gente está no meio deles, não adianta, você não vai deixar de fazer parte. E a gente tem a nossa memória genética aqui nas nossas células, que vem, e assim, os transtornos, eles são transgeracionais, eles vêm vindo séculos girando nas nossas famílias. Então não adianta a gente fugir, a gente tem que cuidar. E dentro, inclusive, da messiânica, tem uma colocação bem interessante que fala da afinidade espiritual que a gente acaba tendo com essas pessoas em função da visão que a messiânica tem, uma visão reencarnacionista, que não é que você foi má, que agora você tem que conviver com essas pessoas para salvá-la, não, mas a gente tem uma história em comum da nossa ancestralidade, tá? Esse é um aspecto importante também para a gente dar uma olhada. A Nota está falando, você faz hipnose? Sim, sou hipnoterapeuta, adoro. Sou, inclusive, tratada pelos meus colegas que são hipnoterapeutas. Quando eu estava
num relacionamento abusivo, uma época eu estava 25 quilos acima do meu peso. Voltei ao meu peso normal graças ao trabalho da hipnose. Todo esse meu processo de reconstrução que hoje, que bom, tô tranquila, tô feliz, não tenho nem vontade de falar sobre isso mais. Foi com a hipnose, eu gosto muito, porque é, certeiro, é ali aonde está o problema. Daniel falando, extremamente igual e diferente de mim. Ela tem transtorno de personalidade narcisista. Espiritualistas dizem ser minha chama gêmea. Mas esse ano foi um relacionamento abusivo. Pois é, precisa cuidar lá da família de origem. A Anatori, manda para mim uma mensagem aqui no direct que eu converso com você, tá bom? Você pode também clicar para qualquer atendimento, qualquer informação, clica no link que está na bio aí da minha página. Então, galera, hoje foi uma livezinha surpresa, improvisada, porque eu tava passeando e eu percebi, passeando não, fazendo as minhas coisas pessoais, voltei aos ambientes onde muitas vezes eu estive, enquanto eu me relacionava com várias pessoas narcopatas ao mesmo tempo na minha vida, e sempre quanta energia eu gastava pensando como é que vai ser quando eu chegar em casa, como é que vai ser quando eu chegar naquele ambiente onde essas pessoas estão, e eu ficava triste, preocupada, era tanta energia que eu gastava, tanto tempo que não sobrava tempo para mim. E hoje, que bom, eu não senti nada disso. Exatamente, os meus pensamentos estavam em novos projetos que eu quero fazer, em coisas muito bacanas que eu quero implementar daqui para frente. Então, volto a dizer, se você está num relacionamento, se planeja, sai, cai fora, porque não tem nada de bom aí para você, tá bom? E aí a gente volta qualquer hora com uma outra live surpresa aqui no Instagram. Brigadíssima da presença de todos. Boa noite.